Neste vídeo veremos dois compostos de coordenação e seus elementos de simetria. Os compostos de coordenação são compostos metálicos formados por interações ácido-base de lívios. Um composto de coordenação é formado quando um determinado número de íons ou moléculas se combina com o átomo central para formar um composto, cujo número de átomos está diretamente ligado ao átomo central, excede a covalência ou o número de oxidação deste átomo. Veremos o exemplo do íon tetraamin zinco 2 e do íon transdicloro tetraamin cobalto 3. Este é o íon tetraamin zinco 2. No tetraamin zinco 2, o metal, que é o zinco, age como ácido de Lewis, recebendo o par de elétrons. E os 4 ligantes age como base de Lewis, doando o par de elétrons. O número de coordenação é 4, pois tem 4 ligantes, e sua geometria é tetraédrica. Veremos a rotação desse composto. Se girarmos o composto 180 graus no eixo Y, por exemplo, veremos que o N1 com o N2 com o N3, o N2 com o N4 vão trocar de lugar. Vamos observar. Essa estrutura é semelhante à primeira, mas não é idêntica. Se dermos mais uma volta de 180 graus, a molécula volta à sua formação original, e essa é chamada operação identidade. Vamos ver como esse íon fica girando no eixo X e agora no eixo Z. Perceba que todos esses momentos, vamos ver girando os três juntos. As moléculas ligantes, elas estão se mexendo, mas o metal aqui, ele é o centro de massa, ele não se mexe. Ele não sai do lugar dele no movimento de rotação. Vamos selecionar esse composto para vermos o seu movimento de translação agora. Esse é o movimento de translação. Observe que os ligantes vão mudando de lugar, vão mudando de posição em relação ao nosso campo de visão. Esse movimento de translação é bem interessante. Agora veremos isso com esse composto aqui, que é o íon transdicloro tetraamin cobalto 3. Ele possui 6 ligantes, então seu número de coordenação é 6. E, no caso desse composto, a geometria é octaédrica. Veremos sua rotação de 180 graus no eixo Y também. Observe que agora o cloro vai mudar com o cloro 2, o N2 com o N1, o N3 com o N4. Após uma rotação de 180 graus. A estrutura formada, como falado, é semelhante, mas não idêntica à original. E se voltarmos mais 180 graus, se dermos uma nova volta, ou seja, dando um giro de 360 graus, a molécula volta à sua rotação original, à sua geometria original, sua estrutura original, que é chamado rotação identidade. Essa é uma operação de simetria. Nessa molécula aqui, conforme giramos 60 graus no eixo Z, os íons seguintes ocupam o lugar do próximo. Observe o N4 com o cloro 1. O N4 vai ocupar o lugar do cloro 1 e o cloro do N1, após um giro de 60 graus no eixo Z. E assim por diante.
Vamos agora selecionar a molécula, o composto, para vermos o seu movimento de rotação. Observe novamente que conforme o campo que o composto vai mudando a sua posição, conforme o campo de visão, o movimento de translação desse composto. E assim nós vimos um pouco da simetria desse íon trans de cloro tetraamin cobalto 3, que é a rotação identidade, quando ele dá um giro de 360 e volta à sua rotação original, e a operação de rotação, o CN, que é quando giramos em 60 graus, que cada molécula aqui ficou no lugar da outra. E também vimos aqui no tetraamin zinco 2. Estes foram os dois compostos de coordenação e suas operações de simetria.